Hoje eu estou aqui no ambulatório de hemofilia do Hemocentro da Unicamp para entrevistar a Janaína Bosso Ricciati. Ela é fisioterapeuta, doutoranda em clínica médica pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e atua no Hemocentro da Unicamp. Janaína, nós sabemos que 80% dos sangramentos que acometem as pessoas com hemofilia acontecem dentro das articulações. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que acontece dentro de uma articulação quando está sangrando. Aqui a gente pode ver, por exemplo, aqui a gente tem o fêmur, a tíbia e a fíbula. Então aqui a gente também tem a patela e esse é o mecanismo mecânico da articulação. Porém, a articulação ela não é uma estrutura aberta, ela é uma estrutura fechada, e quem delimita esse fechamento da articulação é a cápsula articular ou a bolsa articular. Então, por algum motivo, algum elemento intra-articular, ou seja, dentro da articulação, começou a sangrar, e aí essa cápsula articular, essa bolsa articular, ela tem uma capacidade de se distender. E é através da compressão desse espaço que o paciente começa a sentir, por exemplo, os quadros de dor. Que sangramentos grandes, eles fazem uma compressão grande na cápsula articular, mas a gente também tem que ficar muito atento aos sangramentos pequenos, porque às vezes sangramentos pequenos não desencadeiam aquele quadro de dor tão intensa, suficiente para distender a cápsula articular, mas o sangue está dentro da articulação. Uma vez o sangue dentro da articulação, a primeira estrutura que ele vai agredir, que vai atacar, é a membrana sinovial. A membrana sinovial é uma estrutura que ela forra toda a cápsula articular internamente. É como se fosse um forro dessa bolsa articular. Ela é uma estrutura extremamente friável e extremamente fina, delicada. Porém, a cada episódio de hemartrose, o sangue ele desencadeia um processo inflamatório, que é o que a gente chama de sinovite crônica. Então, a cada novo ciclo de hemartrose, o sangue vai começar a agredir a membrana sinovial, e ela, que era uma estrutura delgada e delicada, ela vai passando por um processo de hipertrofia e hiperplasia, e ela vai ficando espessa. E esse espessamento da membrana sinovial, ele é cheio de vilosidades. Eu falo para o paciente, imagine uma alga no fundo do mar. Aqueles pezinhos assim da alga são as vilosidades da membrana sinovial. E o sangramento espontâneo vem da onde? No efeito mecânico da articulação, o simples dobrar e esticar pode ser suficiente para pinçar uma dessas vilosidades que é ricamente vascularizada. E aí o sangramento espontâneo, tem o seu início. O sangue não foi feito para ficar no espaço articular. Então, quanto mais precoce for o tratamento, quanto mais precoce for as medidas, quais são as medidas ouro no tratamento da hemartrose? O PRICE, o P, Protection. Proteção, o que significa? Tirar a carga da articulação. Por isso que às vezes é necessário uma muleta se for para membro inferior. O R é de repouso, ou seja, respeitar o período que a articulação precisa para melhorar. O I é de gelo. Então, fazer aplicações constantes, de 2 em 2 horas, fazer as aplicações de gelo, isso ajuda muito também. Porque o gelo por si só é um agente anti-inflamatório. Depois o C é de compressão. Então, a gente comprimir a articulação também ajuda. E o E de elevação. Então, todas essas medidas são propostas para o quadro agudo e elas ajudam diretamente no quadro agudo de hemartrose. Isso tudo além da reposição do fator. A reposição do fator é a primeira e a coisa mais importante. Todas essas coisas que a gente está citando são alternativas, mas que andam em conjunto. Elas não substituem o uso do fator. Então, a primeira coisa, sentiu qualquer sinal de que tem algo errado na sua articulação, converse com o seu médico. Se você tem fator em casa, faça a sua dose. E depois você já entra com essas medidas também. E além disso, quais são as próximas medidas para ajudar na recuperação dessa articulação? Fora do quadro agudo é quando a gente tem a possibilidade de trabalhar com as alterações que as várias hemartroses
deixaram naquela articulação, né? Se o paciente não apresenta nenhum sangramento, a gente tem outras formas, outras abordagens de trabalhar com protocolos de fortalecimento, com alongamento, com exercícios ativos. E em relação à articulação-alvo? Aquela articulação que apresenta 3 ou mais episódios de hemartrose num período de 3 a 6 meses. Então, se o paciente apresenta hemartroses repetidas, considerando esse período, isso já é um sinal de alerta, não só para o fisioterapeuta, mas para toda a equipe. Ter uma articulação nesse estado com sangramentos frequentes significa que alguma postura, alguma alteração de conduta tem que ser realizada. Seja conduta clínica, alteração na profilaxia. Não existe nenhuma fórmula pronta que se aplique a todos. A gente vai personalizando e entendendo cada situação. Cada sessão de atendimento, o diário é uma das primeiras ferramentas que eu vou checar para ver se junto com o paciente eu consigo identificar algum sinal de alerta adicional. E como é que você conduz nos casos de pacientes que precisam fazer fisioterapia, mas que moram longe daqui do centro, né? Eles precisam do acompanhamento. Que é a realidade de todos, a realidade da Sim. maioria, né? Não só aqui, mas no Brasil inteiro. Que um dos objetivos do centro tratador é estar treinando outros profissionais. Então, aquela coisa de que o paciente vai perder dia de trabalho ou vai perder dia de escola para vir ao centro ser atendido, isso é uma coisa que a gente está assim tentando mudar. O nosso papel é estar identificando pessoas na cidade de origem. Então, Janaína, às vezes fica um pouco difícil identificar, mas eu posso perguntar para o paciente: olha, você conhece algum fisioterapeuta na sua cidade? Você sabe dizer para mim o nome do posto de saúde mais próximo? E daí eu posso fazer um levantamento para ver se nesse posto tem atendimento fisioterapêutico. Na sua cidade tem alguma instituição de ensino que tenha o curso de fisioterapia? Então, essas coisas são muito importantes e elas agem diretamente na qualidade de vida do paciente. Qualquer fisioterapeuta, ele pode estar habilitado a atender hemofilia, desde que ele conheça a patologia, conheça os mecanismos de ação e desde que ele esteja em contato direto com a gente. Em qualquer parte do tratamento, eu acho que o entendimento daquela fase que o paciente está, é o fator principal. Eu acredito que se o paciente entende o que está acontecendo, ele não tem jeito de não ser nosso parceiro. Então eu costumo enfatizar muito a importância de explicar para o paciente as diferentes fases de tratamento e o que está acontecendo em cada uma delas, para que esse entendimento gere a adesão, que é o que a gente tanto quer em qualquer segmento da hemofilia. Então, sempre que você tiver uma dúvida, pergunte para o seu tratador, pergunte para o seu fisioterapeuta, para o seu médico, ele vai saber te explicar direitinho e aí com o entendimento tudo vai melhorar. Janaína, muito obrigada pelas suas explicações maravilhosas. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.